Tutorial de raposinha sentada. Primeiro, a gente vai precisar de duas bolas, uma para a cabeça e outra para o corpo. Na cabeça, a gente vai fazer um leve afunilado que vai ser o nariz. Fica como se fosse uma coxinha, depois você dá uma afunilada ali. Depois disso, a gente vai pinçar as orelhas, uma de um lado, assim como eu estou fazendo, e outra de outro. Depois que você fizer nesse sentido, você vai fazer no sentido contrário, para apertar e ficar um Vzinho ali da orelha. Tá? E às vezes fica um pouco enrugado ali no topo da cabeça, como ficou no meu. Mas aí você umedece o seu dedo e fica passando ali no sentido frente-trás, que ele dá uma alisada. Não se preocupe que fica direitinho depois. Depois disso, a gente dá uma amassadinha no rosto, assim como eu estou fazendo com esses 4 dedos, porque daí marca a posição dos olhos e praticamente está pronta o rosto da nossa raposinha. Depois você dá uma alisada com os dedos, para melhorar um pouquinho e depois ajeitar também as orelhas. Não precisa ficar perfeita de primeira. Depois que você fizer esse amassadinho no rosto, você vai alisando e amassando se precisar de novo. Mas aí acho que ficou bom e vou deixar desse jeito. Agora para o corpo você vai fazer uma outra coxinha. A minha bolinha estava um pouco seca, então eu pego a esponja, umedeço um pouquinho para ela não ficar rachada. E faço uma nova coxinha, tá? E aí ele aliso, e se tiver rachado, de novo você passa a esponja para umedecer e não rachar nem um pouquinho. Aí você vê o formato se ficou bom. E depois você coloca ali a cabeça mais ou menos para ver se o tamanho da sua coxinha ficou boa. Eu achei que ficou um pouco grande, então eu vou tirar um pouquinho da ponta da coxinha e refaço ela de novo. Você vai fazendo esses ajustes até ficar bom o tamanho que você quer. Aí mais uma vez eu faço a coxinha e vejo de novo se o tamanho ficou bom. Agora com essa cobrinha aqui eu vou fazer as duas patinhas da frente. Eu pego a coxinha do corpo e dou uma amassadinha para ela poder ficar sentada direitinho ali. E não ficar virando depois, e vai ficar mais fácil para fixar ali no fundo da caneca, que é o lugar que eu quero colocar ela. Pego essa cobrinha e faço duas partes ali, que vão ser as patas da frente. É bem pequenininha, um pouco difícil de fazer, mas com calma tudo se ajeita. E daí eu vou pegar com esse meu arranhador que eu fiz com uma agulha, várias agulhas de Durepox, e dou uma arranhada ali no lugar que eu vou colocar essas duas patas. E essa coisa que tem no copo nada mais é do que a própria argila dissolvida em água, que eu uso como cola. Depois eu passo ali no lugar que eu vou colocar as duas perninhas da frente e amasso ali e coloco, tá? É importante que você dê uma amassadinha. Essa minha argila tá bem durinha, então eu posso amassar que ela não vai deformar. Então é importante você deixar secar um pouquinho antes de afixar, senão fica um pouco ruim para apertar sem deformar. Aí eu aperto ali, vou vendo a posição para ver se ficou boa. Pode parecer um pouco esquisito, mas depois vai ficar legal. Com o pincel molhado, eu vou passar ali entre as duas patas para dar uma alisada e também para molhar um pouquinho, porque o meu estava seco demais, e deu uma apertada com o dedo para fixar melhor essas duas patas da frente. Ali em cima eu dou uma apertadinha para não ficar aquele montinho muito abrupto das duas patas. Eu faço isso e eu acho que ficou bom. E agora eu vou fixar a cabeça no corpo, tá? O corpo tem formato de coxinha, e agora eu vou pegar a cabeça e com esse palito eu vou furar a cabeça embaixo, onde eu quero encaixar o corpo. Se você não tem um palito desses, você pode usar o palito de churrasco, o palito normal, ponta de lápis também funciona. Aí você faz um furo assim. Eu vou com o meu arranhador ali arranhar essa parte que eu furei para poder fixar melhor o corpo na cabeça. Eu pego ali aquela parte da coxinha e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou arranhar ali, porque ela tá bem seca também. Mesmo que tivesse molhada, você sempre faz esse processo. Você arranha, passa aquela cola que é argila derretida em água, dissolvida em água, molha ali. Eu gosto de passar dos dois lados. Ali no buraco também eu coloco um pouquinho, tá? E agora eu vou encaixar o corpo nesse buraquinho que eu fiz. Aí você encaixa ali, você vê bem a posição das patas que ficou na frente e o rosto também bem alinhados. Aí você coloca essa parte ali e aperta bem, tá? Para não ficar nenhuma bolha de ar lá dentro. E aperta bastante, tá? Até fixar direitinho. E esse excesso de colinha que ficou ali, você pode tirar com esse pincel. Aí você vai passando para tirar todo o excesso ali e ficar bom. Aí você vê se a posição da cabeça ficou boa e vai ajeitando ali. E também se você amassou as orelhas e tal, você pode também ajeitar nesse momento. Ali atrás a cabeça ficou um pouco amassada, então eu vou ajeitando. Aí você vê se ficou na posição que você quer.
O que falta agora é a gente fazer o rabinho da nossa raposa. Eu gosto de fazer o rabo assim enrolado para a pata da frente, que fica mais bonitinho. E você pode ficar aí apertando quantas vezes forem necessárias para ficar bem direitinho e bem firme. E também você dá uma amassadinha ali para ele poder ficar sentadinho, quietinho e não ficar caindo, tá? E sempre ajeitando direitinho. Se tiver ressecado, você molha o seu dedo, passa um pouquinho, que vai ficar bom. Às vezes no começo fica um pouco esquisito e a gente tende a desistir, mas aí a gente com cuidado vai ficando bonitinho. Pro rabinho, eu fiz essa cobrinha e a raposa ela tem um rabo assim mais fofinho pra ponta, então ele é mais grosso ele na ponta. Eu gosto de usar essa esponja de maquiagem, que ela é mais fininha, e eu passo ali entre as patas e tal para dar uma molhada e dar uma nivelada para ficar bonitinho. Aí você passa ali e a cabeça ele não estava muito na posição que eu queria, eu vou mexendo um pouquinho. E também passo essa esponja porque o clima aqui está muito seco, a minha mão é muito seca, então fica todo rachado. Então eu fico sempre umedecendo a minha peça com a esponja. E esse rabinho também, como ele é curvado assim, ele estava todo rachando, então eu vou de novo e molho de novo com a esponja para que ele não fique todo rachado como estava ali, não sei se deu para vocês verem. Daí tem que tomar cuidado realmente para não rachar. Aí eu achei que estava grande, tiro mais um pouquinho, você vai ajustando e vai vendo o tamanho até ficar bom e fique proporcional também ao bichinho que você está fazendo. Aí sempre eu dou uma molhadinha para não rachar e ficar sempre flexível e vou ajeitando o tamanho do rabo. Aí eu vejo ali para ver se ficou bom e desse tamanho eu acho que ficou bom pro que eu quero fazer. Então eu vou fixar o rabo e tá rachadinho ali, tá vendo? Aí eu passo a esponja úmida de novo e vou fazendo o mesmo processo. É meio repetitivo, mas no final fica bom. Aí você vê onde você vai fixar o rabo e depois você faz o mesmo processo. Pega o arranhador lá, que é aquela Durepox com várias agulhas que eu fiz, para arranhar ali onde vai ficar o rabo. Aí você arranha direitinho ali. Como tá seco, tá mais durinho, mas não tem problema. Você arranha com esse arranhador. Se você não tiver arranhador, você pode usar o agulhão mesmo e arranhar várias vezes, que vai funcionar também. Tem gente que usa escova de dente, mas se tiver muito durinha a sua argila, às vezes pode ser que não funcione. Por isso eu fiz esse meu equipamento com agulha e Durepox. Depois você pega de novo a sua colinha ali e passa na parte do corpo. O ideal é que você arranhe os dois lados, tá? O rabinho e o corpo, no caso, que são as duas partes que vão ser fixadas. Porque daí elas vão fixar melhor e vai ficar mais seguro depois. Principalmente se tiver ressecado, que nem o meu que tava, é melhor você fazer dos dois lados. Se tiver muito molhado, aí de repente pode ser que não precise, senão vai ficar muito mole e você não vai conseguir trabalhar. Mas assim, se estiver nesse ponto assim mais firme, é importante que você arranhe e passe a cola dos dois lados para que as duas partes fixem bem. Eu uso esse empurrador de cutículas para dar uma fixada ali, dar uma apertada, porque como ele é menorzinho, é mais fácil de fazer. Eu tenho um de madeira, só que ele é um pouco grande e às vezes para fazer peças pequenas atrapalha um pouco. Então eu uso esse empurrador de cutícula para dar uma alisada ali no fundo e unir as duas peças. Sempre você pode passar seu dedo também para ir alisando ali no fundo e também ir unindo bem as duas peças. Essa parte, como é a parte que vai ser fixada no fundo da caneca, ela tem que estar bem retinha, porque fica mais fácil de você afixar. Aí você senta ele ali, dá uma apertadinha para ver se ficou tudo bem certinho. E depois eu gosto de passar um pouco o pincel úmido com um pouquinho de cola também para dar uma segurada melhor nas duas peças e não ter o perigo delas se soltarem quando secarem. O perigo é na hora da secagem, elas soltarem, aí você vai perder o que você fez. Então é bom passar essa colinha ali. Se ela ficar em excesso depois, você pode passar uma esponja e tirar o excesso. Mas é melhor passar um pouco a mais do que um pouco a menos. E tá pronta a nossa raposinha. Ela ficou pequenininha, com 3,5 centímetros mais ou menos. Mas quando ela secar, ela vai diminuir. Quando ela for na queima, ela vai diminuir também. Espero que vocês tenham gostado.